Olá, mais um Saúde é Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. E antes de falar qual vai ser o nosso tema de hoje, eu quero te fazer um convite. Tá vendo esse número que está aparecendo no seu vídeo nesse momento? Esse é o nosso WhatsApp. Faz o seguinte, pega o celular, anota ele aí, deixa registrado. E quando surgir alguma dúvida sobre alguma doença, algum tema que você queira saber detalhes, só manda pra gente que vamos atrás de um especialista para falar sobre tudo, tirar todas as dúvidas. E falando agora sobre o tema de hoje, refluxo. Com certeza você já ouviu falar e deve conhecer alguém que sofre desse problema. Pois é, quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o médico que já está aqui na tela comigo, é o médico cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Admar Concon Filho. Doutor, antes de começar a nossa conversa, eu quero agradecer a sua participação aqui. Acho que já é a segunda ou terceira vez que o senhor participa com a gente, né? Muito obrigada. Oi, Viviane, nós é que agradecemos o honroso convite de participar do seu programa. Doutor, então já vamos falar desse tema, né? Enfim, refluxo, o que é? É algo aí que afeta desde bebê até os mais idosos, né? Exato. A gente chama de refluxo gastroesofágico quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago. Então, veja, quando a gente come, a comida vem da boca para o esôfago, até o estômago, e depois vai para o duodeno e intestino delgado. Quando esse conteúdo do estômago volta para o esôfago, a gente chama de refluxo gastroesofágico. Normalmente, não é para ter esse refluxo, ou quando isso ocorre, ele pode ser uma pequena quantidade que nós nem percebemos. Mas quando esse refluxo passa a ser de uma forma mais intensa, ele pode provocar alguns sintomas. Doutor, o senhor disse aí refluxo gastroesofágico, né? Dando uma pesquisada sobre o tema, eu achei outro termo também, refluxo laringofaríngeo. É outro tipo de refluxo ou é a mesma coisa? É o mesmo refluxo, só que quando esse conteúdo do estômago vem até o esôfago e ele sobe mais, vem até a boca, ele pode chegar na laringe. E daí pode ter esse refluxo laríngeo que você comentou. É quando ele atinge a laringe até a entrada das vias aéreas, a entrada da traqueia e dos pulmões. Então, é aquele paciente que vai ter um refluxo mais alto, a gente chama de um refluxo proximal, que chega até a garganta e até a entrar nas vias aéreas. Doutor, o que que acontece com o corpo? Por que que essa comida volta? Normalmente, na transição do esôfago para o estômago, nós temos alguns mecanismos que impedem o refluxo do conteúdo gástrico voltar para o esôfago. Nós temos uma musculatura, nós temos um músculo que é um esfíncter, que ele contrai e ele evita esse refluxo. Nós temos uma angulação entre o esôfago e o estômago, que também ajuda a evitar esse refluxo. Quando você tem alguns fatores associados que podem prejudicar esses mecanismos que impedem o refluxo, o paciente passa a ter esses mecanismos não funcionando bem. Por exemplo, se você tem um excesso de peso, uma obesidade, a pressão da barriga sobre o estômago, ela é maior do que esses mecanismos conseguem evitar. Então, o paciente que não tinha refluxo quando ele era magro, ao se tornar obeso, ele passa a ter refluxo. Um outro motivo, se você faz uso de bebida alcoólica em excesso ou de bebidas gasosas que provocam uma distensão desse estômago e um aumento da pressão do estômago, também pode ter esse refluxo. O tabagismo pode levar ao refluxo. Alguns alimentos provocam até um relaxamento nessa musculatura, nesse esfíncter que separa o esôfago do estômago, dessa musculatura que evita o refluxo. Esses alimentos, como chocolate, hortelã, café, condimentos, esses alimentos provocando esse relaxamento nessa musculatura, facilitariam o refluxo do estômago para o esôfago. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa, então, ela vai desenvolvendo o refluxo ao longo da vida, é isso? Ou ela já nasce com isso? Porque quem tem bebê
Tem muita mãe que sofre com esse problema, né? Meu filho, bebezinho, acabou de nascer, tem refluxo. O que que acontece? É porque o bebê nasceu com isso ou porque o bebê ainda está em formação? Perfeito, excelente pergunta. Existe um refluxo que já nasce com o bebê, que é porque essa musculatura ainda não está totalmente desenvolvida. Então, o refluxo do bebê, o refluxo da criança, por uma imaturidade no esfíncter inferior do esôfago, essa criança ou esse bebê pode ter refluxo. E essa mãe vai ser orientada a fazer uma dieta, uma postura elevada desse bebê, e conforme esse bebê vai crescendo, essa criança vai crescendo, vai desenvolvendo essa musculatura do esfíncter inferior do esôfago, e essa criança deixa de ter refluxo, o que acontece na maioria dos casos de refluxo de bebê e de crianças. Já no adulto é diferente. Ele pode não ter refluxo durante a adolescência e quando numa etapa de adulto jovem, mas no adulto já evoluindo um pouco mais e numa idade mais avançada, ele pode passar a ter refluxo. Nos adultos acima de 30 anos, você pode ter uma incidência de refluxo gastroesofágico que vai de 5 a 10% da população em geral. E doutor, quais são os sintomas do refluxo? A gente está falando que a comida volta e aí, o que que a pessoa sente? Na maioria dos casos, o que ela sente é uma queimação que sobe do estômago até a garganta ou uma queimação a nível do tórax, aqui a nível do tronco. A gente chama de azia, que é o termo que se usa, né? Então, aquela azia, aquela queimação que vem até a garganta, que é diferente de uma queimação no estômago, o pessoal fala, estou com uma queimação na boca do estômago, quer dizer, uma queimação no abdômen, no estômago. É diferente da azia, que é aquela queimação que vem até a garganta. Esse é o sintoma mais comum. Algumas pessoas não sentem essa queimação, mas esse refluxo, quando chega lá na garganta, pode provocar o pigarro, aquele pigarro na garganta, pode provocar tosse, tosse seca, crises de tosse sem catarro, pode provocar até asma, um quadro de bronquite ou de asma. Esse é o refluxo que você perguntou, o refluxo laríngeo, que chega até a entrada das vias aéreas aqui na laringe. E doutor, esses sintomas aparecem em que momento do paciente? Logo depois que ele come? E ou uma curiosidade também, se a pessoa estiver deitada, tem muita gente que reclama ou até acorda, nossa, parece que a comida voltou. É quando deita logo depois que come? Em que momento? Perfeito. Você pode ter o paciente que tem um refluxo após as refeições. Por quê? Porque na refeição ele aumentou a pressão dentro do estômago e na refeição ele tem uma maior produção de ácido para fazer a digestão. Então, esse aumento do conteúdo gástrico e uma maior produção de ácido pode fazer com que ele tenha refluxo após as refeições. Quando o paciente vai se deitar, então você tem o esôfago e o estômago. Quando ele se deita, o esôfago e o estômago ficam na mesma posição horizontal, existe maior chance de refluxo. Então, se aquele músculo, aquele esfíncter, não está funcionando bem, ele vai ter maior chance de refluxo na posição horizontal, na posição deitada, na posição supina. Então, é aquele paciente que tem refluxo durante a noite. Uma outra causa de refluxo, que pode provocar o refluxo, além do álcool, além do tabagismo, é quando o paciente tem uma hérnia de hiato ou uma hérnia hiatal. O que é isso? A transição do esôfago para o estômago normalmente deve estar no abdômen, na barriga, abaixo do músculo diafragma que separa o tórax do abdômen. Em algumas pessoas, a transição esôfago-gástrica, ela está acima do diafragma, então ela está no tórax e não no abdômen. Quando você tem isso, você tem a hérnia de hiato. Quando você tem essa hérnia de hiato, os mecanismos anti-refluxo não funcionam bem. Ele não tem mais a angulação do esôfago com o estômago, o esfíncter inferior do esôfago não funciona bem, então uma grande chance de ter refluxo quando o paciente tem hérnia de hiato. O que pode provocar a hérnia de hiato? O aumento de peso ao longo da vida.
A Doutor, pressão da barriga em cima do estômago empurra o estômago para o tórax. doutor, pegando o gancho aí dessa sua resposta, além dessa hérnia, outras doenças também podem levar o paciente ou a pessoa, né, a desenvolver o refluxo? Normalmente você pode ter um paciente que tem uma alteração na musculatura, na contração do esôfago, no músculo do esôfago, que a gente chama de acalásia. Na realidade, esse paciente tem uma dificuldade do esvaziamento do esôfago, porque ele não contrai bem. E alguns desses pacientes podem também desenvolver refluxo, além de uma dificuldade do esvaziamento, ele pode também ter uma alteração provocando ou piorando um refluxo gastroesofágico. E doutor, como que é feito esse diagnóstico? Existem exames? Existe. Um outro sintoma importante que eu não comentei é a dor no peito. Às vezes, o ácido voltando do esôfago para o estômago pode provocar uma dor no peito, a gente chama de uma dor retroesternal, que um diagnóstico diferencial seria uma angina ou até um infarto agudo do miocárdio. E, na realidade, esse paciente com uma dor no peito, uma dor retroesternal, ele vai fazer exames de urgência para afastar uma angina ou um quadro de isquemia ou um infarto. Esses exames estando normais, ele vai precisar fazer um exame para ver se não tem um refluxo gastroesofágico. O exame mais comum, mais fácil, é a endoscopia digestiva alta. Você faz uma endoscopia, onde você vai avaliar o esôfago e o estômago, e você vai ver se esse esôfago está normal ou se ele tem sinais de inflamação, uma esofagite erosiva. O ácido no esôfago, que normalmente não é para ter, o ácido do estômago no esôfago pode provocar erosões, feridas no esôfago e às vezes até uma úlcera no esôfago. Doutor, quando a gente fala de refluxo, é preocupante diante até da sua resposta? É, ela é uma doença também? Já perguntar para o senhor se é uma doença e se pode ser perigosa? Sim, tanto é que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Quando você tem essa doença do refluxo gastroesofágico, você vai ter esse refluxo de ácido, ou às vezes até refluxo de bile, do duodeno para o estômago e do estômago para o duodeno. Quando você tem esse refluxo e provoca essas feridas no esôfago, a esofagite erosiva, se ela não for tratada de uma forma correta, essas lesões no esôfago podem evoluir com algumas complicações. Por exemplo, pode evoluir para uma úlcera no esôfago, ou ainda pode evoluir para uma cicatrização intensa e um estreitamento do esôfago. Ou ainda, o que mais preocupa, essas feridas do esôfago, essa esofagite erosiva não tratada ao longo dos anos, pode provocar uma mudança da célula que a gente tem no esôfago, a célula normal, ela se transforma numa outra célula que a gente chama de metaplasia. Isso é conhecido como esôfago de Barrett. É o esôfago que mudou o tipo de célula porque ficou banhado por ácido ao longo de muitos anos. Esse esôfago de Barrett, se ele continuar recebendo ácido do estômago e não for tratado de uma forma adequada, pode até virar um câncer. Essa era a minha próxima pergunta. Refluxo pode virar câncer, então, doutor? Pode. Então, você tem uma incidência de pessoas que têm refluxo gastroesofágico e uma esofagite erosiva e não tratado de uma forma correta, você pode evoluir para um quadro de Barrett em torno de 10% dos casos. Esses pacientes com Barrett que não fazem um tratamento adequado, uma pequena porcentagem pode evoluir para um câncer de esôfago. Doutor, então vamos falar um pouquinho sobre tratamento, né? A pessoa chegou no consultório, fez todos os exames e está diagnosticado, está com refluxo. E aí, como que vai ser a vida dessa pessoa? Tem medicamento? Quando é preciso fazer cirurgia? Perfeito. A primeira coisa é a correção do hábito alimentar dessa pessoa. Quer seja uma alimentação correta, quer seja uma alimentação evitando os alimentos que podem provocar esse relaxamento no esfíncter e piorar o refluxo, ou ainda uma orientação alimentar para emagrecer, porque o refluxo é decorrente da obesidade. Ainda uma orientação alimentar em não fazer uma refeição copiosa,
não comer muito. Então, o paciente com refluxo, ele não deve fazer só 3 refeições, ele deve fazer 5 ou 6 pequenas refeições. Então, comer pouquinho, várias vezes ao dia. Bom, além da orientação da dieta, ele vai precisar ter uma orientação do seu comportamento alimentar e atividade física para emagrecer. Se só isso não resolver, nós vamos entrar com medicamentos que vão diminuir ou bloquear a produção de ácido no estômago. Então, aquele paciente que tinha aquela azia, aquela queimação, porque o ácido voltava, você usa uma medicação que bloqueia a produção do ácido. Então, mesmo que ele tenha um refluxo, esse refluxo é um refluxo alcalino, que não provoca sintomas, não provoca queimação nem azia. Então, você tratou. E você pode ter ainda em situações mais graves, em situações mais intensas, onde você tem uma hérnia de hiato e o estômago subiu para o tórax, você pode até precisar de um tratamento cirúrgico, onde você vai fazer uma cirurgia para trazer esse estômago do tórax para o abdômen, fechar o diafragma que abriu, aquele orifício por onde passou o estômago, ele abriu, ele dilatou, a gente fecha esse hiato, nós chamamos de hiatoplastia, e vamos fazer uma válvula antirrefluxo. A gente envolve o esôfago com o fundo do estômago, que é chamado válvula antirrefluxo, para que esse paciente não tenha mais refluxo. É um tratamento cirúrgico. Então, veja, você pode partir de um tratamento de uma dieta, medicamentos e até cirurgia. E agora, nos últimos anos, nós temos ainda a chance de ter tratamentos endoscópicos para o refluxo, quer seja melhorando a função do esfíncter, quer seja melhorando a função daquela válvula antirrefluxo. Entendi. E doutor, fazendo esse tratamento de forma correta, tem cura ou a pessoa vai ter sempre que ficar aí de olho na alimentação, no peso? Não, ele tem cura sim, mas o paciente ele vai precisar medicamentos para sarar da sua esofagite erosiva, ele vai perder peso para diminuir a pressão no estômago, ele vai aprender a se alimentar, por exemplo, não tomar muito líquido durante a refeição e não se deitar depois que come. Essa é uma informação muito importante. Você só deve se deitar 2 horas depois que você terminou a refeição, porque daí o seu estômago já esvaziou, já teve o esvaziamento gástrico. Então, a hora que você vai se deitar, o seu estômago já não tem comida, já não tem um excesso de ácido dentro do estômago. Doutor, o senhor falou aí se deitar, né? Pediatra sempre pede, né, para o bercinho do bebê ser um pouquinho inclinado. O adulto que tem refluxo, é indicado também dormir com a cabeceira da cama um pouquinho inclinada, mais alta? Sim, é indicado sim. E daí não adianta aumentar o travesseiro, apenas o travesseiro, porque isso vai fazer com que você dobre o pescoço, mas o seu esôfago e o estômago continuam na mesma altura horizontal. O que você precisa é elevar o tronco do paciente. O esôfago tem que estar mais alto do que o estômago. Então, ele deve elevar, como você muito bem comentou, a cabeceira da cama. Ele vai colocar 2 tijolos, em torno de 10 a 15 centímetros, no pé da cabeceira da cama, para a cama ficar elevada. Ou, se isso não for possível, existem aquelas espumas de forma triangular, onde você vai colocar essas espumas por baixo do colchão, tá certo? Para que o colchão fique mais elevado e esse paciente tenha o esôfago num nível acima do estômago, evitando o refluxo. E doutor, essa é uma doença que atinge homens e mulheres de maneira igual ou na prática, o que o senhor vê? Não, a incidência entre homens e mulheres é a mesma. Em torno de 5 a 10% da população adulta tem esse quadro de refluxo. Existe até alguns artigos que falam em 30% da população adulta com refluxo. O que a gente vê é que, na maioria dos casos, é o paciente que está com excesso de peso ou aquele paciente que tem uma alimentação inadequada, aquele paciente que faz uso dos fast foods da vida, come correndo, come rápido, sem mastigar direito e toma muito líquido durante a refeição. O que piora o refluxo? O tabagismo. Com o cigarro, você diminui o efeito daquela musculatura
que separa o esôfago do estômago, e a bebida alcoólica também, que pode piorar esse quadro. Doutor, diante então dessa sua resposta, é possível sim evitar o refluxo, né? Sim, claro, é possível evitar, é possível tratar, e você realmente precisa tratar e acompanhar com o seu médico. O que é perigoso no refluxo é aquele paciente que tem a lesão no esôfago, ele tem um refluxo gastroesofágico, ele tem a esofagite erosiva, ele tem a ferida e ele não sente nada. Então, esse paciente não se cuida, ele não provoca, ele não procura um atendimento médico porque ele não tem sintomas. Esse é o perigo. Então, daí esse paciente ele vai evoluir por uma piora. Ele só vai ter sintomas quando ele teve já uma complicação do seu refluxo. Esse é o grande perigo. Doutora Edmar, então como saber quando, né, já está na hora de procurar um médico? Porque às vezes a pessoa acaba exagerando na comida, vai lá, deita e naquele dia tem refluxo. Uma vez ou outra acaba sendo normal ou não, já é para ligar o sinalzinho lá de alerta, ou todos os dias tem esses sintomas? Como saber? Quando a gente fala que você tem esses sintomas 2 a 3 vezes por semana, é hora de procurar realmente, acendeu, né, o sinal de alerta, é hora de procurar seu médico. Olha, eu estou tendo esse refluxo 2 a 3 vezes por semana, ou pior do que isso, estou tendo isso todo dia, já é hora de procurar o seu médico. Quando você tem isso esporadicamente, quando você foi numa festa e abusou da alimentação, abusou da bebida naquela noite, aí não. Isso é uma situação esporádica. Quando você passa a ter 2 a 3 vezes por semana, já é realmente hora de procurar o seu médico, realizar exames. O exame mais comum é a própria endoscopia digestiva, e a gente pode lançar mão de outros exames para confirmar esse refluxo. Por quê? Às vezes um paciente pode ter sintomas de refluxo, ele pode ter refluxo gastroesofágico e a endoscopia é normal, porque o ácido vem até o esôfago e volta para o estômago, e o paciente sentiu a queimação, mas não deu tempo de provocar uma ferida no esôfago. Então, a hora que o endoscopista vai fazer o exame, o esôfago é normal. Então, uma endoscopia normal não afasta, não descarta um refluxo gastroesofágico. Daí nós lançamos mão de outros exames, como a pH-metria esofágica, onde nós vamos medir a acidez do esôfago durante 24 horas. Então, é um exame mais sensível para o refluxo gastroesofágico. E outro exame, que é a manometria esofágica, onde nós vamos medir toda a contração do esôfago, em toda a extensão do esôfago, e principalmente do esfíncter inferior do esôfago, e saber se a sua contração está normal ou não. E ele está com um esfíncter hipotônico, com uma musculatura frouxa. Entendi, doutor. Na prática, o senhor tem visto aí no consultório que tem aumentado casos de pessoas com refluxo? Afinal, a nossa alimentação está cada dia pior, a cada dia também tem mais obesos. Exatamente. E também, como o refluxo está ligado à produção de ácido, numa situação de estresse, você tem maior produção de ácido no estômago. Essa maior produção de ácido no estômago, pelo estresse, pela ansiedade, pode levar a gastrite, pode levar a úlcera e pode levar a refluxo. Então, estamos sim com uma maior incidência de refluxo na população adulta, por isso que em alguns artigos falam em até 30% da população adulta. Doutor, então, para a gente encerrar sua participação aqui no Saúde e Vida, qual o recado que o senhor deixa para quem está assistindo o nosso programa nesse momento relacionado a refluxo aí e aos cuidados com essa doença? Perfeito. Primeiro, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, uma alimentação saudável, evitar os alimentos, refeições copiosas, comer em grande quantidade, não se deitar depois que come, evitar não exagerar no líquido durante as refeições. É claro, estar com o peso bem próximo do ideal, ok? Então, o sobrepeso ou mesmo obesidade leve já provoca um refluxo, isso fica mais intenso numa obesidade mórbida, numa obesidade severa. Então, o controle do peso, o controle da alimentação, com uma alimentação saudável e a prática de atividade física, realmente isso é muito importante.
Tá, então, o recado do Dr. Admar Concon Filho, ele que é médico cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, muito obrigada, viu, por participar aqui mais uma vez do Saúde é Vida. Tenha certeza que tirou muita dúvida de quem está assistindo a gente agora. Ok, Viviane, nós é que agradecemos o honroso convite em participar do Saúde é Vida. Muito obrigada. E ó, você de casa não saia daí não, porque a gente ainda vai continuar falando sobre o refluxo. Como o doutor Admar disse, a alimentação é fundamental. Por isso, no próximo bloco eu vou conversar com uma nutricionista. Ela vai explicar quais são os melhores alimentos e quais alimentos quem tem refluxo precisa evitar. Não saia daí, é rapidinho. Saúde é Vida volta já já. Saúde é Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Falei para você que era coisa rápida, né? Antes de voltar a falar um pouquinho sobre refluxo, vou lembrar mais uma vez o nosso WhatsApp. É esse número que está aparecendo agora no seu vídeo. Deixa ele anotado no seu celular. E assim que tiver alguma dúvida sobre alguma doença, é muito simples. Pega o seu celular, manda uma mensagem para esse número que a nossa equipe vai atrás de um especialista para esclarecer tudo. E voltando então ao tema de hoje, agora na minha tela está a nutricionista Célia Belelli. É assim o seu nome, né? Que fala, Célia? Sim, Célia Belelli. Tudo bem, Viviane? Tudo jóia. A gente falou no bloco anterior que a alimentação é fundamental para quem tem refluxo. Só que nem sempre é fácil manter essa alimentação saudável, né, Célia? Nessa vida corrida, muito fast food. E aí, o que acontece, Célia, com quem tem refluxo? Bom, vamos lá então. Primeiro, né, o Dr. Concon já explicou aí, já falou da parte clínica do refluxo, né? Só lembrando que quando a gente coloca o alimento na boca, né, a mastigação e a produção de saliva, já começa aí o processo de digestão. E aí, antes da digestão, vem a deglutição. Quando a gente deglute, esse alimento já vai descendo pelo esôfago, e aí tem o esfíncter, acho que ele falou também para vocês, né, que é uma válvulazinha que ela fecha, mas é involuntário, eu não fico pensando, abre esfíncter, fecha esfíncter, nada disso. E aí esse alimento vai para o estômago, tá? É quando essa válvulazinha não funciona direito, por alguns motivos clínicos ou até estilo de vida, é que tem o refluxo, que é esse conteúdo gástrico que pode subir pelo esôfago, que é o caminho inverso, né? Porque o certo é descer, é o alimento, e aí começa a subir esse conteúdo gástrico, que é o ácido clorídrico, que pode danificar o esôfago também. Existem alguns alimentos que podem piorar esse quadro, tá? O efeito da dieta, do refluxo, né, dos alimentos sobre o refluxo, vai interferir na produção desse ácido clorídrico, tá? Então, café e álcool, eles têm um efeito como que eu posso dizer, relaxar esse esfíncter, tá? Além de produzir mais ácido clorídrico, eles relaxam esse esfíncter e pode facilitar aí subir o ácido clorídrico, assim como as gorduras. Quando você iniciou aí, né, nossa entrevista falando que a vida é corrida, que acaba comendo o que tem pela frente, claro que a gente tem esses gatilhos, está na rua, não sei o quê, você vai entrar num desses aplicativos para pedir comida, o que vai ter mais são coisas com gordura, porque é o que te apetece mais. A gordura é um dos piores. Ela deixa mais frouxa essa válvula, né? E aí acaba tendo mais facilidade para subir o conteúdo gástrico, tá? Refrigerante, café, chá mate, chá preto, tá? Eles também vão causar aí um desconforto muito grande, tá?
bebidas energéticas, tá? Os alimentos ácidos, como muita gente às vezes pode pensar, que pode danificar mais, ele pode te dar um desconforto grande se você já tiver aí teu esôfago um pouco machucado, tá? Um ponto importante também, Viviane, é assim, é individualizar essa alimentação. Porque muitas vezes o que faz mal para um não faz mal para o outro. A gente tem como base, né, lógico, são trabalhos científicos, são feitos e realmente tem esses que eu falei que vão causar aí um desconforto bastante grande. O que protegeria mais os alimentos? Ah, eu esqueci de falar de chocolate. Esse também é vilão? Esse chocolate é vilão, tá? E bebidas como menta e hortelã também vão provocar uma abertura involuntária dessa válvula, que é o esfíncter, né? E esse conteúdo voltar mais facilmente. Claro que não são só os alimentos, os cuidados também. Refeições volumosas vai facilitar essa abertura, né? E esse conteúdo gástrico volta, tá? Falta de mastigação, onde você vai dar um trabalho para o seu estômago muito maior também, tá? Pode também interferir. É claro que já tem algumas, às vezes a pessoa, o que é mais fácil nós encontrarmos são pessoas acima do peso com refluxo gastroesofágico, mas o indivíduo magro também tem, tá? Aquele que está. Eu não gosto de falar indivíduo magro, indivíduo obeso, né? A pessoa que está com peso estável, normal para a altura dela, ela também pode ter o refluxo, que aí pode ter outras causas, tá? E não só a obesidade, a gente não pode generalizar. A parte psicológica também, ou muito estresse, acaba levando também aí a facilidade de aumentar esse refluxo. Ô Célia, você chegou a falar de alimentos gordurosos, né? Quais são esses alimentos? Ah, tá. Então é bom a gente falar. Então, quando a gente fala alimentos gordurosos, né, a pessoa logo pensa, mas eu não como alimentos gordurosos, eu não como fritura. A maioria da pessoa pensa assim, eu não como fritura. Mas não são só as frituras. Então, todos os embutidos, linguiça, salsicha, nuggets, hambúrguer, mas eu coloco no air fryer. Não, mas ele já vem com muita quantidade de gordura dentro. Então, a gente esquece a batata que você coloca no air fryer. Não estou falando de você, Viviane, você de forma geral. Porque assim, quando eu pego assim, paciente e falo, pega a batata, corta a batata, né? E começa, nossa, cortar batata, picar batata, se hoje a gente compra batata tão fácil no pacotinho, mas ela já vem com aquela gordura em volta dela, então essa não é pensar, tá? Mesmo colocando no air fryer ou no forno, tá? A air fryer é um excelente equipamento que nos ajuda, como outros, na cozinha, né? Facilita o processo da gente, aí até para comer mais refeições em casa. Mas, por exemplo, então o paciente fala, olha, eu não como fritura, mas aquela coxinha que ele compra é assada, a mandioca que ele compra, ele põe ali, então tudo vem já com a gordura em volta. Esse que você já compra pré-processado. Agora, se você usar o alimento para fazer em casa, é outra coisa. Linguiça, salsicha, embutidos, presunto, peito de peru também, mortadela, tá? Porque esses embutidos, eles têm também substâncias que a gente fala de antinutricionais. Eles têm muito nitrito, nitrato, que são irritantes, tanto da mucosa gástrica para produzir mais ácido clorídrico, como também eles têm uma ação aí no esfíncter, tá? Então, alimentos que vão elevar a produção do ácido clorídrico no estômago, no momento da digestão. Qual que é o momento da digestão? A partir do momento que eu degluto o alimento, que eu engulo, começou a produzir ácido clorídrico. Por isso que a gente fala, às vezes, não fica chupando chiclete, de um modo geral, muito tempo, porque você está mandando mensagem de que está vindo alimento e não vem, tá? Então, só está produzindo ácido clorídrico, então também não é saudável, tá certo?
Então, excluir esses alimentos ou diminuir muito. E é claro que também consultar um nutricionista, né, para fazer um plano alimentar individualizado, né, porque uma coisa é você retirar, eu falei aqui agora até de retirar, mas o que eu posso incluir para proteger mais meu estômago, né, e evitar aí. Então, ter uma alimentação com mais verduras, frutas, tá? Alimentos anti-inflamatórios também, porque normalmente essa região vai estar inflamada, então inclui gengibre, um chá de camomila para acalmar também, ou, por exemplo, alimentos que são mais anti-inflamatórios, tem mais ômega 3, inclui peixe, tá? Diminui bastante a carne vermelha, que é uma gordura saturada e ela inflama a gente, tá? Que mais? Verduras, frutas, mais cereais integrais também, tá? Que eles também são mais ricos em vitaminas, minerais, e ter uma variedade, ter refeições frequentes durante o dia em menor volume, tá? E normalmente a pessoa já sai correndo, não toma café da manhã, toma um cafezinho, não presta muita atenção. Quando vê, tá com aquela queimação que a gente fala, pirose, né, que você acho que já ouviu falar, epigastralgia, quando volta e tem a sensação de queimadura mesmo, tá? E aí os alimentos podem ter um efeito protetor. O refluxo, ele pode melhorar somente com a alimentação, dependendo do grau, tá? Então, normalmente, você tem que estar tomando também algum medicamento para diminuir a produção desse ácido clorídrico, tá? Porque é o excesso de ácido também que vai aumentar aí esse sintoma desagradável. Então, são os alimentos irritantes do estômago. Esqueci de falar também dos enlatados, tá? Então, são esses que a gente tem que evitar, bater o tomatinho lá em casa, não comprar tanto extrato de tomate, tá? Tentar ir o milho mesmo, eu vou debulhar e ferver, não vou pegar tanto a lata de milho, tá certo? Ter refeições frequentes, fracionadas, menor quantidade, não se deitar após a refeição, porque, por exemplo, se eu estou aqui sentada ou você está de pé, o ácido clorídrico está mais embaixo. Quando eu deito, eu fiz a refeição, eu deito, ele vem mais para a parte superior. Então, é muito mais fácil que essa abertura ela está disfuncional aí. Entendi, tá, Célia. Então, líquido com a refeição, porque você aumenta o volume. Era essa a minha pergunta. Durante a refeição, muita gente está aqui com um prato de comida, um copo de água, um copo de suco, um copo de refrigerante, essa mistura tudo junto durante a refeição. Sim ou não? Ou não? Ela não é saudável, não, tá? Principalmente para quem tem aí, nós estamos falando especificamente do refluxo. Se você não tem refluxo gastroesofágico, até você pode incluir um copo pequeno de água para lavar papilas, tá? Para mudança de sabor, isso não tem problema. Quando eu digo pequeno, é aí no máximo 150 ml, então ele é pequeno. Mas não com a interferência de refrigerante, suco de fruta, que existe muita dúvida sobre suco. Comer a fruta e não beber o suco, tá? Então, sempre porque ele tem mais fibra, você aproveita muito mais a quantidade dos nutrientes da fruta e, principalmente, evitar ao máximo excluir os sucos industrializados. Eles têm uma quantidade de açúcar muito grande, mesmo os que não têm açúcar, eles têm uma quantidade de açúcar da fruta muito grande, tá? Então, evitar aí também. Então, procurar consumir o que te ocupa mais espaço no estômago, no sentido, se eu tomar um copo de suco, ele vai esvaziar muito mais rápido. Se eu comer a fruta, eu vou ter uma saciedade melhor, porque ocupou mais espaço aí no meu estômago, até protege um pouco mais, o meu estômago ficará mais ocupado digerindo essa fruta do que atacando o meu estômago ou produzindo ácido para o meu refluxo. Ô Célia, eu até quero voltar numa resposta anterior sua. A gente falou um pouquinho agora de suco, o que me chamou a atenção numa fala sua também foi o chá. Porque quando a gente fala de chá, vem na cabeça, é saudável.
Mas não, tem chá que pode ser prejudicial para quem tem refluxo? Sim, eles são irritantes também da mucosa gástrica, porque aumentam a produção de ácido clorídrico e podem relaxar mais o esfíncter, como o café. É o chá mate e o chá preto. Eles não têm cafeína, mas eles têm taninos, que é uma outra substância também bastante estimulante aí. E menta e hortelã também fazem mal. Também, menta e hortelã também. Então, eu preferi camomila, erva doce, que são chás mais calmantes, tá? O leite, eu lembro que você falou para mim também no início, o leite eu não falei nada. O leite, ele é bastante questionado, tá? Ele pode sim ter um efeito rebote após 3 horas aí que você consome o leite, tá? O que acontece? Quem tolera o leite não precisa retirar. A única coisa é passar para um sem gordura ou com muito menos gordura. Inclusive iogurte também. Quem não tolera leite, não gosta, também não precisa incluir, tá? Isso também vale para os derivados, tá? Porque o leite, quando a gente faz um plano alimentar individualizado, então você também leva em consideração os hábitos da pessoa, o que ela consome, porque se ela tirar, muitas vezes, aquele leitinho do café da manhã e ela não tem sintoma algum quando toma aquele leite, ela vai ou substituir só por um chá, ou por um suco, muitas vezes, e não vai ter a saciedade esperada, tá? E nenhuma satisfação com aquela refeição, que muitas vezes pode levar ela a beliscar outras coisas em outro horário, tá? Então, isso também acaba sendo levado em consideração quando você investiga, faz uma anamnese aí com esse paciente. Os derivados têm que ser também sem gordura. E então, um iogurte sem gordura. Você não precisa ficar comprando com adoçante, com corante, com tudo isso. Não, o iogurtezinho mais básico de todos, tá? Aquele iogurte branquinho, sem nada ali do lado, nem adoçante. E até porque também a gente oferece uma quantidade de probióticos muito boa, né? Também os probióticos vão melhorar a flora intestinal, diminuindo a inflamação, de um modo geral aí. Nossa, tanta coisa junto, né? Como a gente vai puxando. E vamos voltar a falar então da refeição. Você disse muitas vezes aí sobre a mastigação. Nessa correria, né, a gente falou bem no início, né, o fast food, a comida pronta, o enlatado, e acaba também comendo muito rápido, a pessoa mal engole, né? E aí isso também faz mal para quem tem refluxo, ou até piora. Sim, até piora, porque, por exemplo, se você mesma falou, vamos aproveitar o que você falou, o fast food, a comida pronta. Por que a gente acaba comendo muito mais rápido esse tipo de alimento? Porque ele tem uma quantidade maior de gordura. Você não precisa mastigar muito, tá? Ele tem uma quantidade muito pequena de fibra, tá certo? Se você pedir uma comida pronta, você for num aplicativo, eu vou pedir uma marmitinha, mas que ali vem um prato principal, um pedaço de carne branca, um pouco de arroz, um legume cozido, enfim, um feijão, ótimo, tá? Mas precisa ter uma quantidade de fibra e proteína adequada também para promover, para te exigir mais uma mastigação, entendeu? Porque tem 2 pontos. A qualidade da alimentação leva a pessoa a mastigar menos, porque quando ela é sem fibra, você não precisa mastigar. E também, me perdi um pouquinho. Bom, que seja, a qualidade da alimentação. E o hábito dela já de não mastigar, de comer muito rápido mesmo, às vezes engolindo até pedaços, né? Então, são esses 2 pontos que precisam ser trabalhados. Eu estou comprando direito? Eu estou escolhendo direito? Então, isso vai piorar. Então, estou com pressa, eu vou comer só um pastel. Depois, aquela queimação, depois do estômago, que dor, que dor, que dor. Mas aí foi o leite que ela tomou de manhã, mas não foi o pastel. A hora da refeição precisa, sim, ser aquele momento que você vai parar para realmente comer e se concentrar.
naquilo, deixa o celular um pouquinho de lado, a televisão também desligada, concentra no que está fazendo, porque isso vai ajudar a ter saúde. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Você vai se conectar ali, né? Para quê? Para prestar atenção, para saber o que você está comendo, para ver quantas mastigadas você dá. É aquele momento que você tem que prestar atenção ali, até saborear o alimento, tá? A digestão também, ela precisa de um tempo para acontecer, né? Então, você vai mastigar direito até para dar melhores condições para esse alimento ser digerido. Senão, você desencadeia várias reações em cascata, por exemplo, tanto refluxo, como pode depois vir gastrite, úlcera, uma constipação intestinal. Você não mastiga direito, o seu intestino não vai funcionar direito. Você faz escolhas erradas, ele só vai funcionar também se der condições dele funcionar, ele não tem como funcionar. Então, aí são vários fatores. E, às vezes, quando você come rápido, a escolha foi errada, você vai ter fome mais rápido ainda, tá? E aí, o que vai levar ao ganho de peso, piora do refluxo também, que é o nosso tema de hoje, e por aí vai. Agora, Célia, eu tenho refluxo, tento fazer tudo certinho, mas chegou o final de semana, eu tenho aquela festa com comida e bebida liberada. E aí, a pessoa que tem refluxo, como que fica nessa situação? Então, quando você tem o refluxo, né? Mas, por exemplo, você vai na festa, você vai se divertir também, você vai comer uma coisa ou outra, mas você vai aprender a ter um pouco de moderação. Não que tudo isso esteja assim, é claro, você vai evitar ao máximo. A gente não usa a palavra proibido, porque o proibido vai levar você em algum momento ter um escape aí e comer muito mais, tá? Doces concentrados também podem levar em aumento do refluxo, então, marmelada, goiabada, enfim, todos que são os extremos. Mas você vai nessa festa, você tem consciência que é uma doença que você está tratando, você está fazendo um tratamento e que você vai ter moderação. É a mesma coisa que você está fazendo um tratamento para o joelho, você não vai correr uma maratona, mas se você caminhar um pouquinho no parque, alguma coisa, você vai conseguir. Então, o importante é ter consciência e não abusar da quantidade, tá? Se você está excluindo, você está fazendo um tratamento conservador, porque também o refluxo pode virar cirúrgico, acho que isso vocês viram também. Então, a gente não quer que chegue a ser cirúrgico, então eu tenho que ter a minha parte nesse tratamento. E aí que você vai tomar cuidado. Então, no final de semana, você toma um pouquinho da bebida de alguém, mas não pede uma para você. Enfim, você vai ter essa moderação. E aí é que você vai conversar com o nutricionista e está trabalhando também a moderação, tá? Você vai numa festa, você procura um tipo de salgadinho, ou você evita o refrigerante, você toma ali a outra bebida que tiver, enfim, não é isso que vai deixar de se divertir também. Entendi. De maneira geral, qual que é o recado que você deixa aí para quem está assistindo a gente? Para quem tem refluxo e quer também evitar a ter, né? Para quem tem e para quem não deseja vir a ter. Então, a dica que eu dou é o seguinte: fique atento à sua alimentação, analise para ver se tem qualidade ou não. A gente sabe que, às vezes, a pessoa nem para estar percebendo se tem algum sintoma, ou se tem, já vai querer ir logo para o médico para tomar um remédio, tá? Então, a gente tem que prestar atenção, tentar mudar alguma coisa, analisar o que está fazendo, se tiver alguma conduta indevida, já tentar mudar, procurar ajuda, é claro, né, médica, nutricional, tá certo? Mas pelas dicas que foram dadas aqui, já tentar diminuir ou até excluir alimentos irritantes, até ter o diagnóstico, fazer o tratamento clínico para evitar um tratamento cirúrgico. Mesmo um tratamento cirúrgico, você também vai ter que cuidar depois.
Tá aí então o recado da Célia Belelli, ela que é nutricionista e tirou aí as nossas dúvidas, né? Ajudou aí com dicas para ter uma alimentação mais saudável, principalmente para quem sofre de refluxo. Célia, muito obrigada, viu, por aceitar participar aqui do Saúde é Vida. Tenha certeza que foi uma participação muito rica, que me ajudou e ajudou também quem está assistindo a gente nesse momento. E fica aqui, claro, o convite para você participar do Saúde é Vida e de outros programas da casa relacionados à saúde. Eu que agradeço, espero ter aí agregado algumas informações para vocês, tá bom? E fico à disposição, então. Tenha certeza que agregou bastante, viu? Mais uma vez, muito obrigada a você de casa. Vou reforçar mais uma vez, esse aqui é o nosso WhatsApp, deixa anotado aí e se tiver alguma sugestão é só enviar para nossa produção. E se quiser rever tudo o que foi falado no programa de hoje, é muito simples, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas que você consegue assistir todos os nossos programas e rever quantas vezes quiser o Saúde é Vida. Se cuida, a gente se encontra na próxima edição. Tchau!